Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, daremos início à 9ª sessão especial comemorativa de 2019. Lembrando que essa sessão especial está sendo transmitida pelo canal legislativo e pela internet no site da Câmara de Vereadores de Joinville. Convido para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades: Vereador Cláudio Aragão, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Senhor Nelson Coelho, vice-prefeito de Joinville. Senhor Alfredo Herbst Neto, presidente do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Senhor Davi Gonçalves, presidente da Academia Joinvilense de Letras e membro da Academia Catarinense de Letras. Senhor Luiz Carlos Sales, presidente da Pastoral Antialcoólica. Senhor Leonardo Rosa Júnior, diretor-geral da empresa Tecnoiso, Tecnologia e Soluções Industriais. Convido também os vereadores presentes para que ocupem seus lugares no plenário dessa casa. Vereador Chames Schroeder. Vereador Rodrigo Facchini. Vereador Richard Harrison. Agradecemos também a presença e convido ao plenário senhor Marco Antônio dos Santos Bittencourt, diretor técnico do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Senhor Luiz Carlos Ferraro, conselheiro do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Senhor José Tales Putini, diretor de Assuntos Sociais do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Senhora Neuci Sebel, vice-presidente da Academia Joinvilense de Letras. Senhora Elze Santana Brum, secretária da Academia Joinvilense de Letras. Senhor Milton Maciel, ex-presidente da Academia Joinvilense de Letras. Senhor Eugênio Bento Duarte, membro da Pastoral Antialcoólica. Senhor Jaime José Ubrich, coordenador diocesano. Senhora Tereza Fidelis da Costa, representante da comunidade. Senhora Regiane Sayuri Cucino Rosa, gerente financeiro da empresa Tecnoiso e Tecnologia e Soluções Industriais. Senhora Osmarilda dos Santos Rosa, gerente operacional da empresa Tecnoiso. Passo a palavra ao vereador Cláudio Aragão, presidente da Câmara de Vereadores.
Terceira página. Meu Deus do céu. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham na TV. Câmara declara aberta, 9ª sessão especial do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Presidência convida o vereador Jaime Schroeder para fazer a leitura do versículo bíblico. A palavra vem de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Antes de passar a palavra à mestre de cerimônia, eu gostaria de convidar também, fazer parte aqui conosco, do vereador o Nelson, sempre nosso presidente do Conde. Nelson, faça favor, ajuda ele ali, Diogo. Ao Nelson, que possa participar aqui também junto conosco na plenária, nosso convidado. Acolhemos a todos com muita alegria e desejamos uma ótima sessão. Devolvo a palavra à mestre de cerimônia. Agradecemos ainda a presença e citaremos algumas autoridades que se identificaram no cerimonial. Senhora Sueli Brandão, presidente do Instituto da Cultura e Educação. Senhora Simone Nascimento, presidente da Associação das Letras. Senhor Nelson Farias, presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência de Joinville. Senhor Rogério Novaes, presidente da Comissão Municipal de Incêndio. Monsenhor José Chafi. Ivo Cordeiro, radialista da Rádio Colom. Convidamos as autoridades e o público presente para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Eternamente persistente.
Neste momento, irei ler as correspondências recebidas. Ao vereador Cláudio Aragão, justifica sua ausência o vereador Fábio D'Alonso por compromissos anteriormente agendados. Não poderei participar desta sessão especial nesta data, em que serão homenageados o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, 65 anos, a Academia Joinvilense de Letras, 50 anos, a Pastoral Antialcoólica, 25 anos, e a Tecnoiso Tecnologia e Soluções Industriais, 15 anos. Aproveito para parabenizar todas as entidades homenageadas e desejando que continuem trabalhando em prol dos seus membros, funcionários e pessoas que são orientadas e atendidas. Neste momento, assistiremos um vídeo que conta um pouco da história dos homenageados desta noite. Fundada em novembro de 1969, a Academia Joinvilense de Letras teve como primeiro presidente o escritor e historiador Adolfo Bernardo Schneider. Mas a semente da academia foi lançada no início da década de 1960. A AJL é a segunda mais antiga academia de letras de Santa Catarina. Antes dela, só havia a Academia Catarinense de Letras, fundada em 1920. No final dos anos de 1970, com a morte do seu presidente, as atividades foram reduzidas. A retomada aconteceu em 2013. Hoje, as reuniões são mensais da Sociedade Harmonia Lira. Leonardo Rosa Júnior entrou no ramo de eletrônica e metrologia, seguindo os passos do pai, que era eletricista industrial. Aos 14 anos, começou um curso básico de eletrônica. Aos 15, conseguiu seu primeiro trabalho na área. Em 2001, depois de uma sociedade desfeita, sem dinheiro e com várias contas em atraso, Leonardo ergue a cabeça e resolve seguir em frente com um projeto audacioso. Junta moedas economizadas em um cofrinho e registra a empresa Tecnoiso. Com muito trabalho, a empresa cresceu. A Tecnoiso conta hoje com 9 laboratórios, 35 funcionários e clientes em todo o Brasil. A Pastoral Antialcoólica é uma iniciativa da Igreja Católica de prevenção e combate da doença alcoolismo. Foi criada em novembro de 1994 por integrantes da comunidade São João Batista, do bairro Fátima. Entre os objetivos da Pastoral Antialcoólica está recuperar a autoestima do doente alcoólico, melhorando o bem-estar da família. É compromisso da Pastoral Antialcoólica incentivar outras comunidades a criar seus próprios grupos. O Centro de Engenheiros de Joinville nasceu em dezembro de 1954. Profissionais tiveram a sensibilidade de se agrupar para colaborar com o desenvolvimento de Joinville. A partir da década de 80, foram incorporados os colegas arquitetos, alterando para Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Uma das principais realizações do CAJ é a participação na criação da Faculdade de Engenharia de Joinville, em 1956, e na fundação do CREA Santa Catarina, em 1958. Desde o início, a maior preocupação dos colegas que frequentavam a entidade era ter uma representação forte, com a valorização dos profissionais. Neste momento, convido o vereador Richard Harrison para falar sobre os 15 anos da fundação da empresa Tecnoiso Tecnologia e Soluções Industriais. Senhor presidente, vereador Cláudio Aragão, Nelson Coelho, vice-prefeito do nosso município, Alfredo
Hermes Neto, presidente do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, senhor Davi Gonçalves, presidente da Academia Joinvilense de Letras e membro da Academia Catarinense de Letras, senhor Luiz Carlos Salles, presidente da Pastoral Antialcoólica, e o meu amigo Leonardo da Rosa Júnior. Senhoras e senhores aqui presentes, para nós, legisladores, quando somos colocados na condição dessa feliz escolha, surge uma dificuldade bastante clara dentro de cada um dos gabinetes. Selecionar qual joinvilense, qual empreendedor e qual segmento da sociedade nós iremos colocar em aprovação dentro desta casa, porque é apenas um dos passos, quando o gabinete define, vem para esta casa, onde os 19 vereadores votam, então, pela aprovação dos encaminhamentos, para que nós possamos aqui fazer esta homenagem. Vejo aqui o nosso comandante do GRAER, prazer tê-lo aqui e saber que participa de coração mais do que apenas mais um nessa cidade, mas tem a sua dedicação, eu tenho certeza absoluta que faz um bom trabalho. Obrigado, comandante, pela sua presença aqui. Eu, enquanto policial militar, tive uma grande oportunidade da minha vida no processo da persecução criminal. Deram-me a honra de dirigir durante um tempo bastante significativo, e posso citá-lo aqui, 9 anos, 6 meses e 17 dias, à frente da administração da Penitenciária Industrial de Joinville. E ela foi uma porta para que eu pudesse conhecer cada canto da nossa sociedade. Por incrível que pareça, foi lá no sistema prisional que eu conheci uma parte importante da nossa sociedade. E estava eu numa oficina do primo do Leonardo, e lá, conversando com ele, surgiu então uma oportunidade, não, eu faço questão de te levá-lo até a penitenciária, meu carro estava em manutenção. E lá começou a nossa caminhada dessa amizade, desse respeito que surgiu entre eu e o Leonardo. Seguidamente apresentado a sua equipe de trabalho, não passava jamais pela minha cabeça a oportunidade de ser um candidato a vereador ou participar da vida pública dessa maneira. E o Leonardo demonstrou para mim o conceito que se estabelece como premissa na vida pública ou na vida privada. Primeiro, a sua empresa, sua esposa, sua mãe, seus irmãos, uma empresa 100% familiar. Uma destreza, uma habilidade em conduzir harmonicamente aquelas pessoas, esquecendo os ditames da lei entre patrão e empregado, e sendo um indivíduo que se destaca de maneira ímpar, num universo extremamente competitivo, a forma com que ele administra essa empresa. E foram coisas como essa que me levaram a buscar essa oportunidade aqui nesta casa, de pensá-lo em meio de 600 mil habitantes e trazê-lo aqui para receber do Poder Legislativo esse destaque, pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua competência e mais, diante de toda a dificuldade, nunca baixou a cabeça para construir de maneira séria, digna, honrada a sua empresa. Hoje se destaca no cenário nacional, atende empresas de importância internacional, porque metrologia não é para qualquer um, é para quem se dedica e tem habilidades para fazê-lo. A nossa sociedade, Joinville, é formado desses empreendedores. Diante das dificuldades que se tem em empreender no país, você não olhou para elas, olhou para a condição de ser diferente. E o fez, Leonardo. Eu tenho certeza absoluta, e aqui eu quero lembrar, porque algumas coisas me conectaram a Leonardo, porque vai além da empresa, vai na construção da nossa sociedade, a preocupação com os demais.
E eu tenho certeza que você queria muito uma pessoa que estivesse aqui, porque conversamos muito sobre isso. O senhor Leonardo da Rosa hoje não está mais entre nós, mas eu tenho certeza absoluta que ele, da onde está, tem orgulho da pessoa que você se transformou. Num bairro onde as comunidades têm, por regra, sempre olhar às avessas. Você saiu de lá, construiu, solidificou, tem uma família linda, uma esposa, filhos, que eu tive o prazer de ir à sua casa conhecer. Por isso a nossa amizade, ela não tem nada a ver com política, ela não tem nada a ver com oportunidades. É do meu coração e da minha vontade convencer os demais legisladores dessa casa a lhe homenagear. Muito mais que um empreendedor, um pai de família, respeitou sempre toda a direção que seu pai e a sua mãe lhe deram. Rosmarildo, a senhora tem que ter muito orgulho realmente do seu filho, porque eu vejo no seu sorriso, no sorriso da sua esposa, vi há pouco, enquanto conversava com a Kira, a alegria de ter como referência um pai, que além de um grande empreendedor da nossa cidade, é um indivíduo que se preocupa no seu entorno. Diz um ditado no meio militar que o comandante é o espelho da tropa, ou a tropa é o espelho do comandante. E a sua empresa, os seus funcionários, sair da onde estão para vir aqui lhe parabenizar, lhe dar o aperto de mão, é importante e demonstra a sua capacidade e a sua competência de gerir uma empresa. Então, Leonardo, do amigo Richard Harrison, que a comunidade deu-me a honra hoje de estar aqui legislando por ela, eu lhe dou essa homenagem e tenho certeza absoluta que os seus campos não ficarão apenas no Brasil. Sua empresa será uma referência internacional, tenho certeza absoluta disso. Está em boas mãos e Joinville tem um joinvilense que nos orgulha. Parabéns. Gostaria de registrar a presença e convidar para sentar junto aos demais vereadores o senhor Júlio Fialkowski, ex-vice-prefeito de Joinville. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o diretor-geral Leonardo Rosa Júnior, para falar sobre os 15 anos da fundação da empresa Tecnoiso, Tecnologia e Soluções Industriais. Boa noite. Agradecemos a presença de todos, especialmente de Deus, que sem dúvida se faz presente entre nós. Quero saudar ao nosso vice-prefeito, comandante Coelho, ao presidente da Câmara, senhor Cláudio Aragão, à vice-presidente, senhora Ana Rita, ao primeiro secretário e amigo, James Schroeder, ao vereador e amigo Richard Harrison e a sua competente equipe. Agradecemos por esse momento especial, esta homenagem e reconhecimento à nossa empresa. E muito obrigado por se dedicarem em prol da nossa amada cidade de Joinville. Obrigado, senhores. Queremos parabenizar os homenageados dessa noite, o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, SEAGE, pelos 65 anos, a Academia Joinvilense de Letras pelos seus 50 anos, aos 25 anos de trabalho da Pastoral Antialcoólica. Bom, nessa noite parece que somos o caçula aqui, né? Mas, de qualquer forma, estamos aqui como grandes admiradores, porque comemorar tanto tempo não é para qualquer um. Atesta muita competência. Parabéns, senhores.
A nossa homenagem é aos 15 anos de muito trabalho, desafios e conquista de uma empresa que orgulha e inspira muita gente por sua história de superação, um crescimento alicerçado pela ética, amor e respeito. É por isso que nos dedicamos a essa empresa diariamente, para que tenhamos vida longa e sucesso. Acreditamos que temos muito caminho pela frente, mas coragem e determinação não nos faltarão. Eu, Leonardo Rosa Júnior, faço meu agradecimento especial à minha família, minha esposa Regiane Sayuri, meus filhos Lucas Keide e Leonardo Akira, meus irmãos Suzana Rosa, Leandro William Rosa e Bruna Caroline Rosa. E o grande amigo e propulsor da minha vida profissional, senhor Israel Dankoski, que se faz aqui presente. Muito obrigado. Um agradecimento em especial a quem quero dedicar não apenas esta homenagem, mas todas as conquistas da Tecnoiso. Ao meu pai, Leonardo Rosa, in memory. Agradecemos a cada um dos 36 colaboradores da nossa empresa, aos que estão conosco há 18, 15, 10 anos, aos que ingressaram há pouco tempo, aqueles que não estão mais conosco, mas já fizeram parte desta. Sem dúvida, essa é uma equipe formada por excelentes pessoas, por verdadeiros profissionais que fazem a diferença no mercado de trabalho e na sociedade. Eu sou parte de uma equipe, então, quando venço, não sou apenas eu quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Faço das palavras de Ayrton Senna as minhas. Eu estou no volante, dirigindo, guiando essa equipe, com cautela, com segurança, às vezes acelerado, mas sempre tive a consciência da responsabilidade e habilidades exigidas para essa posição, que ao longo desta carreira fui aprendendo e aprimorando. Tenho certeza que estarei sempre me dedicando para o melhor resultado da nossa equipe. Contem comigo, que eu contarei sempre com vocês. Muito obrigado. Então, agora eu convido o vereador Richard Harrison para fazer a entrega da placa ao diretor-geral Leonardo Rosa Júnior. Parabéns. Parabéns mais uma vez à Tecnoiso. Dando prosseguimento, convido para fazer uso da palavra o vereador Rodrigo Facchini para falar sobre os 25 anos de trabalho da Pastoral Antialcoólica. Senhor presidente, em particular amigo vereador Cláudio Aragão, também quero saudar ao vice-prefeito municipal, amigo Nelson Coelho, que neste ato representa o excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Udo Deller. Saudar de
de forma muito respeitosa aos homenageados, o Leonardo, o senhor Alfredo, Davi, ao meu homenageado desta noite, amigo Salles. E ao lhe cumprimentar, Salles, eu quero saudar a toda a família pastoral antialcoólica, aqui representada por homens e mulheres que marcaram a sua caminhada de vida, construindo uma grande transformação. Cumprimentar aos colegas aqui já nominados, a academia, nosso sempre vice-prefeito Júlio Felkowski, engenheiro Rogério Dovaz, amiga Sueli Brandão, enfim, Joel, tantos amigos que aqui estão, né, fazendo junto conosco esta noite memorável. Afinal de contas, Marco, esta sessão solene, ela tem como objetivo principal enaltecer, colocar em relevo, vereador Juscelio Girardi, né, o bem feito. Você que aqui desta tribuna, né, já praticou várias as vezes esta responsabilidade, né, de enaltecer aqueles que têm destaque em nossa sociedade. 8 milhões de brasileiros são dependentes químicos. Mais de 2 milhões têm alguma dependência ao álcool. Famílias destruídas, filhos abandonados, esposas agredidas, violência doméstica, desemprego, carros batidos, desequilíbrio financeiro, uma verdadeira degradação social. Mas foi em 1994, um grupo de homens e mulheres, Salles, a tua história está aí. Homens e mulheres que viraram a chave, que transformaram os fortes ventos da dificuldade num instrumento que faz girar o moinho, a roda da vida. Foi desta forma, com muito amor, com muita solidariedade, que nasceu, há exatos 25 anos atrás, a Pastoral Antialcoólica de Joinville. Esse case de sucesso, Salles. E sabes que a gente, obviamente, que quando recebe uma missão tão honrosa, né, sabe da responsabilidade de aqui prestar esta homenagem a tantas histórias de vidas que foram transformadas. E eu preciso, Salles, fazer aqui um registro muito especial ao seu trabalho, à sua dedicação, não só sua, mas da sua família, vamos dizer, sua família biológica e também a família pastoral. Eu poderia aqui citar tantos, o Hamilton, o Márcio, enfim, tantos amigos, né, que a gente conhece desta longa caminhada. E todas, Salles, todas as conversas que eu tive, né, tá depositado em você de forma muito especial o início, né, o início desta caminhada, o início deste gesto de amor e solidariedade ao próximo. Eu pedi permissão para falar dos meus tios, estão aqui, o Armândio e a Ingrácia. Eu acho, Salles, que há 20 anos atrás, mais ou menos, e alguém me perguntava, né, qual é a minha relação com o Armândio, eu digo, olha, é mais de que sobrinho para tio, é uma relação muito próxima, porque a gente conviveu ao longo desses anos, a Ingrácia é irmã da minha mãe, a gente conviveu muito junto. Fumaça, eu sou testemunho vivo, né, da transformação na vida deste casal, na vida desta família, quando a decisão do tio de deixar a bebida, né, de se fortalecer, de buscar a sobriedade através da militância na pastoral antialcoólica. E aí, obviamente, que
a gente, né, busca, também no exemplo da vida dele, a transformação e entender o que ali aconteceu. E a gente percebe, Salles, o quanto a sobriedade transforma verdadeiramente a vida e o convívio familiar. O convívio com os filhos, né, Hamilton? Que a gente, né, acaba não percebendo, mas hoje o Hamilton me falava sobre isso, o tamanho da diferença que fez na vida dele, esse ato de coragem, de primeiro se autorreconhecer, de reconhecer a doença, e aí depois a busca ao tratamento. E esse tratamento, ele se dá em grupos, esse tratamento ele se dá, hoje eu vi uma frase que me trouxe assim, a refletir de forma muito intensa. O remédio tomado pelo ouvido. O que significa o remédio tomado pelo ouvido? Nada mais é do que buscar na conquista, no depoimento, no exemplo de coragem do outro, o seu oxigênio, o seu fortalecimento, a sua determinação de lutar de lutar contra essa doença dia após dia, momento após momento, garantindo a sobriedade, mas garantindo, acima de tudo, a saúde familiar. Então, Salles, como eu falei aqui no início, é uma responsabilidade muito grande para mim, né, prestar essa homenagem a uma história de superação, uma história de amor ao próximo, de solidariedade, e uma história também de persistência, de perseverança. Né, a gente sabe que foi ali na São João Batista, no bairro Fátima, a gente reconhece o alicerce da Igreja Católica, né, o quanto a diocese foi importante nesta caminhada, nesses 25 anos, mas nada disso seria possível se não fosse a força, a coragem, a determinação de cada um de vocês que fazem parte da família pastoral antialcoólica. Então, como um cidadão, como um vereador, eu quero aqui parabenizar a cada um e a cada uma de vocês pela decisão, pela perseverança, especialmente pela solidariedade ao próximo. Eu não sei hoje quantos já passaram pela pastoral, eu não tenho esse número, mas sei que foram muitos. Sei e sou testemunha da mudança, da transformação da vida de muitas famílias aqui em nossa cidade. Sei também o que isso significa, vice-prefeito Nelson Coelho, para os cofres do poder público. Afinal de contas, a doença, o alcoolismo, ele também traz prejuízo a toda a sociedade. Então, vocês, a família pastoral antialcoólica, merece aqui todo o nosso respeito, merece também a nossa gratidão, merece os nossos parabéns. Viva a cada um de vocês, meus parabéns. Queremos registrar a presença do engenheiro mecânico João Paulo Schmaltz, vice-presidente do CREA Santa Catarina. Dando continuidade neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor Luiz Carlos Salles, presidente da Pastoral Antialcoólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor presidente, os demais vereadores, senhor vice-prefeito, aqui presente, as demais autoridades, nosso coordenador diocesano, Jaime Ubres, Juscelio Girardi, sempre vereador, minha família, amados aí da Pastoral Antialcoólica, Dona Tereza Fidelis da Costa, que hoje aqui representa
todos os membros, representa a família Pastoral Antialcoólica. Eu quero, assim, em nome do nosso bispo, nosso querido bispo Dom Francisco Carlos Bach, agradecer ao vereador Rodrigo Facchini por essa homenagem, por essa oportunidade, por esse momento especial que nós, Pastoral Antialcoólica, estamos vivendo. 25 anos de muito empenho, de muita gente que se doou, muito tempo, para que isso pudesse acontecer. Meu nome é Luiz Carlos Salles, então, as pessoas mais conhecidas por Salles, e sou um doente para o álcool. Sou uma pessoa que sofri muito por causa do alcoolismo. Ele me levou a fazer muitas coisas que sóbrio eu não faria. Então, a minha esposa, que está aqui hoje presente, a minha família está aqui, ela sofreu muito. Foram muitas noites de angústia, muitas mágoas, muitas tristezas na minha casa. Até que eu reconheci que eu precisava mudar. E aí a luta foi grande, foi árdua, mas hoje eu tenho a graça de estar aqui e dizer para vocês todos que eu tenho um tesouro muito lindo, que é a minha sobriedade. Estou mais de 28 anos sem comer sagu com vinho, sem tomar cerveja sem álcool, sem tomar suquentão, nada que me lembre álcool, porque eu tenho medo dele. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo, já desde 1967, como uma doença. E é uma doença que destrói. Assim como falou o vereador, está certíssimo, traz um prejuízo para o país muito grande. Todas as áreas são afetadas de uma forma, assim, terrível. Mas nós, como Pastoral Antialcoólica, lá no dia 28 de setembro de 94, nós conhecemos a Associação Antialcoólica de Joinville, e naquele momento eu já tinha 3 anos e meio de sobriedade. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Foi aquela reunião de terapia, e dali para frente eu não parei mais. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas eu acho que Deus me colocou nessa missão árdua, missão difícil, mas muito compensadora. Quando a gente vê uma família que mudou seu jeito de ser, o seu estado de ser, sua convivência, toda a sociedade ganha. Quando para uma pessoa beber, uma família é restaurada. Então, hoje, Pastoral Antialcoólica, nós temos uma estrutura física muito boa. Um terreno com 6.670 metros quadrados, onde nosso companheiro Júlio Fiokoski nos ajudou já nessa missão, e tantas outras pessoas nos ajudaram. E então esse terreno lá tem 6.670 metros quadrados, nós temos lá 700 metros de área construída, nós temos uma estrutura física, uma estrutura humana muito melhor do que a nossa estrutura física, que são as famílias restauradas. Então, nós temos lá um grupo itinerante, que hoje está aqui o Valdeci Valcanaia, que é o nosso coordenador desse grupo itinerante, onde nós vamos nas empresas, nós vamos nas igrejas onde não tem grupos, e nós vamos lá levar a nossa mensagem. Nós vamos levar para eles que existe uma forma diferente de viver. Nós temos 2 programas de rádio, na radiodifusora, onde o Hamilton e o Márcio Rosa são as pessoas de frente, aonde nós levamos a mensagem, aonde não teria condições de essas pessoas vir para uma sala de reunião por N motivos, muitos deles por vergonha, não viriam para uma sala, mas
ouve o rádio e já houve várias mudanças, vários testemunhos de pessoas que conseguiram mudar dessa forma. Lá dentro nós temos um grupo de o perfil da mulher de Deus, onde essas mulheres se encontram uma vez por mês para falar do problema deles, do problema do alcoolismo, do problema que eles viviam, e com isso eles conseguem tirar de dentro de si uma mágoa, uma coisa que iria viver sempre, que eles não poderiam compartilhar com ninguém em muitos momentos. Então, nós, como pastoral antialcoólica, hoje, uma pastoral social, que traz, como foi dito aqui, um benefício para toda a cidade. A prefeitura, o governo público deixa de investir em saúde, muitas vezes, que é o que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos evitando que pessoas vá para o cemitério, que pessoas vá para os hospitais, que pessoas vá para a delegacia, para as cadeias, que pessoas evitando que casais se separem e muitas das vezes fazendo com que se una os casais que já estavam separados. Então, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez, em nome de cada membro da Pastoral Antialcoólica, cada irmãozinho, cada companheiro que investe o seu tempo para ajudar um outro. Agradecer ao nosso vereador, Rodrigo Facchini, por essa bela homenagem que nós podemos hoje estar vivendo esse momento especial aqui. Agradecendo, assim, ao nosso bispo, Dom Francisco, Dom Orlando Brandes, que foi quem nos ajudou a implantar tudo isso, nos ajudou a eliminar a bebida alcoólica da Diocese de Joinville, nas festas da Diocese de Joinville. Então, queríamos lembrar esse momento que para nós foi muito especial, agradecer mais uma vez a todos os presentes aqui e que Deus possa nos iluminar. Para encerrar, eu quero dizer que um homem sóbrio evangeliza muitos ao seu redor, mesmo sem dizer uma só palavra. Muito obrigado. Convido agora, então, o vereador Rodrigo Facchini para fazer a entrega da placa ao senhor Luiz Carlos Salles, presidente da Pastoral Antialcoólica. Convido também todo o pessoal da Pastoral que estiver aí para vir à frente fazer a foto oficial. Parabéns, uma salva de palmas.
Dando prosseguimento, então, convido para fazer uso da palavra o vereador James Schroeder para falar sobre os 65 anos de fundação e atuação do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a essa casa. Quero inicialmente aqui saudar o presidente Cláudio Aragão, em seu nome, em nome dos meus colegas Richard Harrison, Rodrigo Facchini, os vereadores aqui dessa Casa de Leis, já parabenizando a todos pela escolha dos nossos homenageados desta noite. Quero saudar aqui nosso vice-prefeito, Fernando Coelho, que já tem cadeira cativa aqui nos nossos eventos, né? Seja sempre muito bem-vindo. A ele cabe a missão de falar por último e, portanto, fazer uma síntese de tudo. Fico imaginando a sua fala de hoje. Quero aqui cumprimentar, na pessoa do meu amigo Salles, a todos que militam na pastoral antialcoólica, comprometidos que estão com o resgate da vida das pessoas. Quero saudar o presidente da minha entidade, engenheiro Alfredo Herbes Neto. Quero saudar também ao nosso caro Davi Gonçalves, presidente da Academia Joinvilense de Letras, que muito nos honra, inclusive como membro da Academia Catarinense de Letras. Que alegria, Sueli Brandão, termos, né, a literatura, Joel, né, com esse destaque nessa noite. Quero também saudar aqui meu querido amigo Léo, tá, em teu nome, saudar a tua família, os seus colaboradores, a tua empresa. 15 anos, meu caro, não é pouco tempo. Para quem empreende nesse país, tá, tu és um vencedor. Tá? Quero aqui, então, falar na noite de hoje sobre o CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Para isso, meu caro amigo Rogério Novaes, eu quero trazer aqui a memória do cenário de uma cidade no norte, nordeste de Santa Catarina, lá dos anos 50, quando Joinville comemorava seu centenário, em 1951, ela ainda era uma cidadezinha marcadamente teuto-brasileira, para usar um termo técnico, mas aquela mescla, né, das origens portuguesas e com toda a tradição dos colonizadores germânicos. As ruas eram de paralelepípedos, as construções eram baixas, porque se dizia que o solo aqui não era apropriado para fazer prédios naquela época. Tínhamos 42 mil habitantes, 380 automóveis, mais ou menos o que se emplaca todo mês hoje em dia. 8 mil bicicletas. Esses números, eles simplesmente explodem em uma década. E ao finalizar os anos 50, iniciando os anos 60, abrimos com 3 vezes mais, 120 mil habitantes. 60 mil bicicletas. E esse notável crescimento da cidade das bicicletas tem como consequência grandes transformações políticas, sociais e tecnológicas. Naqueles anos 50, o mundo ainda acordava daquele pesadelo da Segunda Guerra Mundial. Porém, Joinville, pelo espírito empreendedor dos seus filhos, já aproveitava todas as restrições que a guerra trouxe e a expansão da Revolução Industrial em suas mais de 300 indústrias na época, setores têxtil, plástico e metal mecânico, tantos outros.
Contudo, essa excelência industrial dependia de profissionais cada vez mais habilitados. Lembrando que naquela época os mestres de fábricas eram práticos, que aprenderam no velho método do mestre ensinando o aprendiz, que se tornava um mestre, que ensinava outro aprendiz e assim por diante. Agora, precisamos enfrentar a globalização, a competição e o crescimento sustentável, que já era um desafio nos anos 60. E isso requeria engenheiros especializados, formados, para atender não só às necessidades da indústria, mas também da urbanização de uma cidade que explodia. Edificações que precisavam comportar essa cidade que crescia a olhos vistos, bem como também de uma agricultura, né, que se tecnificava para ganhos de escala. O professor Maciel conhece também essa história, porque conviveu e foi agricultor, né, inovando com tecnologia lá no sertão. Conheço essa história muito bem. Nesse contexto, surge a iniciativa de agregar profissionais, independente de especialidades ou da forma de atuação, para unir, coordenar, defender a classe desses engenheiros. Colaborar com os poderes públicos, Júlio, e as entidades civis de maneira geral, no sentido de garantir solidariedade social e principalmente a subordinação desses interesses econômicos e profissionais àquilo que nos interessa, que é a soberania desse país. Assim, em 11 de dezembro de 54, é fundado o Centro de Engenheiros de Joinville, que mais tarde, agregando os arquitetos, passaria a ser o CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Nesses 65 anos, o CAJ agregou diversas conquistas para os profissionais associados, tais como parcerias com o CREA, que eu quero saudar aqui na pessoa do João Paulo Schmaus, vice-presidente do CREA Santa Catarina, que nos prestigia essa noite, muito obrigado. Instituições tecnológicas, né, e demais para mecanismos de transferência de tecnologia, as caminhadas tecnológicas, palestras institucionais, além da participação efetiva nos processos decisórios do próprio sistema Confia-CREA, sendo que o engenheiro joinvilense, eletricista, Luiz Glavan, foi inclusive presidente do CREA Santa Catarina. Tivemos o Bolsa Emprego, naquela crise dos anos 80, né, e plano de saúde, eventos esportivos, enfim. Mas eu quero aqui ressaltar a destacada participação do CAJ e de seus membros em importantes projetos na nossa cidade, dos quais destaco plano diretor, código de obras, ampliação da biblioteca pública, ajardinamento da Praça Hercílio Luz, estudos para pavimentação e arborização de importantes vias na nossa cidade, o bairro Boa Vista, acesso ao aeroporto, para citar aqui alguns, apoio à criação da APREMA, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, levantamento de uma série de questões voltadas ao meio ambiente, como assoreamento de rios, invasão de mangues, né, e a própria questão ambiental nas empresas. Campanha para a implementação da rede de esgotos, participação em diversos colegiados, além das iniciativas de cunho social, como vimos no vídeo logo no começo, destacando aqui o feijão e doação, todo ano realizado desde 2006. Sou engenheiro e com muito orgulho. Sou pautado pela ciência, pela técnica e pelo conhecimento. Busco, assim como os meus colegas hoje aqui presentes, Marco Antônio, o que há de melhor para a nossa cidade, nosso país e para o mundo,
através do conhecimento, da inovação e de tudo que a engenharia pode trazer de bom para a humanidade. Mas quero hoje enaltecer aqueles que, visionários, pioneiros, há 65 anos atrás, deixaram a sua marca em prol da valorização profissional e do fortalecimento da representação dos profissionais. Mas também reconhecer aqui, neles e em todos os associados e dirigentes do CAJ, de lá para cá, esse compromisso pelo bem comum, no papel que tiveram na evolução da nossa querida Joinville. Por essas razões, a Casa do Povo desse município parabeniza o CAJ e as suas contribuições possam continuar abundantes por muitas décadas ainda. Parabéns e obrigado a todos. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor Alfredo Herbst Neto, presidente do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, CAJ. Obrigado. Boa noite, senhor presidente Cláudio Aragão, vice-prefeito Nelson Coelho, vereadores Facchini, James e Richard, homenageados, companheiros de profissão, engenheiros, arquitetos, senhores e senhoras. Em 11 de dezembro de 1954, 14 engenheiros, profissionais da construção civil e das indústrias, fundaram o Centro de Engenheiros de Joinville, SEG, com o objetivo de fortalecer a classe dos profissionais de engenharia e de participar do desenvolvimento da cidade. Com a inclusão dos arquitetos em 1980, transforma-se em Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, CEAJ, nome até os dias atuais, mantendo sua vocação de vanguarda. E com mais 4 entidades do Estado, somos considerados como as precursoras na criação do CREA Santa Catarina, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, em 1958. Ao longo dos seus 65 anos, a entidade tem papel importante no debate com associações de classe, com o poder público, integrando comissões em diferentes áreas. Destaquem-se ainda os encontros de atualizações profissionais, palestras e seminários que promove. Todas as gestões ao longo de sua existência primam em manter os ideais da sua fundação. Tivemos participação efetiva no Plano Diretor Urbanístico, no Código de Obras Municipais, na ampliação da Biblioteca Municipal, na pavimentação de diversas ruas, na implantação da BR-101, atuamos no Plano de Habitação de Joinville, na Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Plano Básico Urbanístico de Joinville, na fundação da FEG, Faculdade de Engenharia de Joinville, atual CCT-UDESC, Centro de Ciências Tecnológicas, na implantação do curso de Administração de Empresas, na antiga Fundage, atual Univille, em 1967, entre outras atividades. Elaboramos o programa de Bolsa de Emprego para engenheiros e arquitetos e atuamos em questões ligadas ao meio ambiente e projetos de implantação do esgoto sanitário. Os fatos acima reportados constam em 2 livros que produzimos. O primeiro, em 1994, com o historiador e jornalista Apolinário Ternes, com o título Joinville, a construção da cidade. E outro, em 2016, com o historiador Wilson Gelbick, com o título CAJ, 60 anos no desenvolvimento de Joinville. Em 18 de nove de 1962, pela Lei 3.101, fomos declarados pelo governo de Santa Catarina como entidade de utilidade pública, e em 17 de 10 de 2005,
pela Lei Ordinária 5328/2005, fomos reconhecidos como entidade de utilidade pública municipal concedido por essa Câmara de Vereadores. 2 de nossos associados foram eleitos presidente do CREA Santa Catarina, o engenheiro eletricista Luiz Roberto Nunes Glavan, em 1997 até 1999, e o engenheiro civil Rogério Novaes, aqui presente, em 2000 e 2001. Além de termos um associado que foi vice-prefeito de Joinville e que foi também conselheiro federal junto ao CONFEA e assumiu temporariamente a presidência do CONFEA, o engenheiro mecânico civil e de segurança do trabalho, Júlio Fialkowski, também aqui presente. Temos 2 associados, conselheiros no CREA Santa Catarina, como primeiro e vice-presidentes da atual diretoria do CREA. São o engenheiro João Paulo Schmaltz, aqui presente, e o engenheiro Miguel Ângelo Melo, que infelizmente não pôde estar presente. Além da participação de 9 conselheiros, temos representantes em diversos conselhos municipais e comissões. Muitos de nossos associados já ocuparam ou ocupam cargos como secretário estadual, municipal, vice-prefeito, presidente e cargos na diretoria e gerência de empresas públicas e privadas, vereadores e profissionais de destaque em suas atividades profissionais e proprietários de empresas. Como consequência, temos indicado esses profissionais para o recebimento da Medalha do Mérito Estadual pelo CREA Santa Catarina. Entre eles, o engenheiro eletricista e mecânico Arrostam, o engenheiro mecânico Ernesto Heisemann, engenheiro mecânico Miguel Abuabe, engenheiro civil Mário César de Aguiar, atual presidente da Fiesc, engenheiro industrial Ascânio Pruner, em memória. Destacamos que os engenheiros Ernesto Heisemann e Miguel Abuabe também foram condecorados com a Medalha de Mérito Nacional pelo CONFEA, sendo que o Miguel Abuabe neste ano. É o reconhecimento aos profissionais que ajudam a engrandecer a nossa cidade. Agora, ao completar 65 anos, com vigor e atuação marcante na vida da comunidade, contribuindo com seu aprimoramento e desenvolvimento, o CAJ reafirma seus ideais definidos por seus fundadores, a quem rendemos homenagem, gratidão e agradecimento. Estamos aqui com ex-presidentes, ex-vice-presidentes, o engenheiro Luiz Carlos Ferraro, o engenheiro José Tales Puccini, o engenheiro Marco Antônio dos Santos Bittencourt, o engenheiro Rogério Novaes, o engenheiro Júlio Fialkowski, o engenheiro Sérgio Ricardo Mendes Moraes e o engenheiro Marcelo Fialkowski. E também os membros da atual diretoria, Paulo Roberto de Oliveira, Marcos Toshi Granado, Jurandir Correia, Luiz Fernando Michels Roisen, Osnido Amaral Filho, além do Puccini e do Marco Antônio. Agradecimento especial também para a comunidade em geral e aos profissionais, em particular, pela acolhida e receptividade com que é recebida ao longo de sua existência. E ao vereador James, por nos prestar essa homenagem, e a todos os vereadores pela aprovação da sua solicitação. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador James Schroeder para a entrega da placa ao senhor Alfredo Herbst Neto, presidente do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, e convidamos todos os membros também para que venham até a frente fazer a foto conjuntamente.
obrigada. Mais uma vez, parabéns. Dando prosseguimento, convidamos para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Cláudio Aragão, para falar dos 50 anos da Academia Joinvilense de Letras. Convido o vereador Jaime Schroeder, membro da mesa diretora, para assumir a presidência dos trabalhos. Muito boa noite a todos. É bom falar por último, pode falar mais, né? Está cansado já. Quero cumprimentar o presidente vereador Jaime Schroeder, nesse momento, presidindo a nossa sessão. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, Coronel Coelho, parceiro, amigo de todas as horas, ele que é vice-prefeito do prefeito Udo, que somos aqui uma base de governo que damos sustentação na Câmara de Vereadores, 14 vereadores. Levo o nosso abraço ao prefeito Udo, né, pelo trabalho que ele tem feito na cidade. Quero cumprimentar também o Alfredo, do CAJ, quero cumprimentar o Leonardo, também Rosa, o empresário nosso, de nossa cidade. Quero cumprimentar o Salles, que já se conhecemos há mais de 30 anos, né, Salles, nossa história. Quero cumprimentar, por último, o nosso Davi Gonçalves, nosso presidente da Academia de Letras. Quero cumprimentar a dona Neuci, da nossa Academia de Letras. Quero cumprimentar o Milton Maciel, da nossa Academia de Letras. Quero cumprimentar... talvez nem todo mundo sabe aqui, a minha professora, foi minha diretora, me ensinou, né, bastante na Escola Municipal João Costa, até para ler, né, muitas vezes ler as histórias da Dona Elce, né. Dona Elce, minha professora, muito obrigado pela sua presença. Quero cumprimentar os colegas vereadores, parceiro nosso aqui do dia a dia, o Richard e o Rodrigo Facchini. Cumprimentar os dois pelas homenagens, cumprimentar também toda a Academia de Letras que está aqui, né? A nossa coordenadora da Feira de Livros, a nossa Sueli Brandão, muito obrigado pela sua presença, né? Sueli, que faz um evento, que é a nossa coordenadora. Quero te cumprimentar com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, por esse trabalho da Sueli e de toda a Academia de Letras em nossa cidade. Protocolo, os senhores, as senhoras, eu vi ali também o Ivo Cordeiro, né? Sempre radialista, animadora, né? Quero cumprimentar também. Enfim, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, para falar um pouquinho de todo esse trabalho da academia e também das entidades aqui homenageadas nessa noite. Que noite bonita, poderíamos dizer, nosso ex-vice-prefeito. Uma noite de alegria, uma noite que a gente tem que estar sorrindo mesmo, porque é uma noite de festa. É uma noite de festa, né? Se a gente pensar assim, 65 anos da CAJ, e o que significa a CAJ para nós? São as pessoas, presidente, que dão uma condição para que a cidade se estruture bem e, além de se estruturar, vocês deixam a nossa cidade bonita. Parabéns pelo trabalho da CAJ em nossa cidade. Eu fiquei ali atentamente escutando os discursos e vi cada discurso que Dona Elce, as pessoas falavam com amor, com paixão. Então, parabéns à CAJ. Assim também que eu não poderia de cumprimentar a emoção do Leonardo Rosa, quando ele falava e citava seu pai como exemplo, que você aprendeu com ele, e hoje você já é um empreendedor em nossa cidade.
emprega quase 40 pessoas. Parabéns por esse descobrimento, por gostar de Joinville, por investir em nós, por ser um empreendedor em nós. Que coisa bonita isso. Muito obrigado e parabéns também ao vereador Richo, o vereador James, que fizeram essa homenagem. Salles, Pastoral Antialcoólica, quando fez 20 anos, eu fui o proponente da homenagem. Esse ano, o meu colega vereador Facchini, e eu tenho muita coisa a ver com a Pastoral Antialcoólica. O prédio fica do lado da minha casa, e o Salles, lá na década de 2000, nós sempre caminhávamos junto com o ex-vereador Ademir Machado, e lá em 2000, 2001, a gente procurava um terreno, e eu era presidente da Associação de Moradores do João Costa, lá onde eu moro até hoje. E eu falei para o Salles, naquela época, ele lembra bem disso: Salles, aqui tem um terreno, é do poder público, era da Anaelce, loteamento do seu Abel Costa, que é meu sogro, e o Salles olhou aquela área, uma mata bonita, né? Olha, será que nós podíamos requerer isso aqui? Claro, faz um requerimento, fala com o vereador. Assim também, como eu estou vendo ali o Dominguinhos, foi a comunidade de Santa Rita, que eu também, como presidente da associação, tive a oportunidade de indicar. E eu estou vendo ali a Ruth, que é do IJAS, que também é da associação, do Instituto Joinvilense dos Surdos. Ali, Salles, foi a primeira pastoral de saúde daí, que era da Bernadette, Associação de Saúde. Hoje é o Instituto do IJAS também. Tudo, o nosso caminho já começou ali, Bento, lá bem atrás de líder comunitário. Essas entidades são todas no bairro João Costa. São todos ali, além da Associação Fraterna Arca da Aliança, que fica ali também. Então, dona Elce, a terra do João Costa ali é uma terra muito abençoada. Mas a pastoral em si, eu quero cumprimentar vocês, porque vocês resgatam vida. Vocês tiram a pessoa, parabéns Salles, parabéns toda a equipe da pastoral, vocês tiram lá do fundo do poço. E vocês fazem com amor. Fazem com amor, com dedicação e com muito carinho. Eu vejo muitos eventos organizados de vocês ali, do lado da nossa casa, e como é bom as pessoas participarem ali. Então, parabéns, né? Que legal esse trabalho, e 25 anos de muita luta. Como disse o Salles, começou lá com Dom Orlando, e nós caminhamos muito, e eu vejo ali também Monsenhor Juca, né? Que é o nosso escritor também, por isso que ele está aqui nessa noite, né? Está bem alegre ali. Por último, deixei para falar, daqui a pouco pensava que eu ia esquecer do meu homenageado, né? Dos 50 anos, professor, escritor Davi Gonçalves, da Academia de Letras. Falar dos integrantes imortais. Mas por que integrantes imortais, vereador Cláudio Aragão, vereador Richard? Porque a vida passa, o livro permanece, o livro fica, a escrita fica. Então, a Academia de Letras, hoje nós temos 29 membros aqui em Joinville, e a leitura é tudo. A leitura, ela faz você dar um salto novamente. Quando você lê qualquer algo, você já parece que te anima novamente. Mas se você lê um livro com muita dedicação e ter o norte naquilo que você está lendo, aquilo vai te trazer o quê? Te coloca novamente no caminho da vida. A leitura, ela te traz amor, a leitura ela te traz alegria, a leitura ela te traz esperança, a leitura ela resgata a vida. Então, são tantas palavras que eu tenho vontade de falar, mas vocês, que são nossos escritores, que são nossos da Academia de Letras, e aí, Academia de Letras, mas por quê? Academia de Letras, você tem que ter livros escritos, quem sabe 1, 2, 3, não precisa ser só professor, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, pode ser um vereador.
mas que você consiga colocar ali algo, que aquilo que você sente. Então, eu vejo ali o rosto de cada um. Não vou lembrar o nome de todos, por isso que não vou citá-los, né? Lembro do Monsenhor Juca, porque a gente é católico, o Monsenhor Juca ensina o beabá para nós, né, na igreja, né? Então, que alegria nessa noite, dessa oportunidade. Se a gente prestar bem atenção, vereador James, essa homenagem dessa noite, a gente fica reflexo de alegria, de emoção, de emoção, de emoção. E 50 anos, aí nascia também esse garoto que está falando aqui, que eu também nasci em 69, né? Então, é uma alegria imensa e com muito amor, com muito carinho, e a Câmara não poderia deixar nosso escritor, nosso presidente, Davi Gonçalves, quando vocês vieram ao nosso encontro, de homenagear, pelas mãos da dona Elsa, pelas mãos da dona Neuci. A gente fez questão, inclusive no mês de novembro, né, já tivemos lá também na Harmonia Lira, no dia dos 50 anos, e hoje estamos aqui. Então, parabéns, nossos integrantes, parabéns, né, aqueles imortais nossos, que para sempre nós vamos lembrar. Parabéns aos nossos escritores, todos, ainda que não fazem também parte da academia, mas da comunidade joinvilense, e também um dos membros que participou da academia foi o ex-prefeito Nilson Bender, que também queremos lembrar aqui. Então, muitas pessoas participaram já, e já o partido também, porque a academia já tem 50 anos. Porém, é uma alegria, é com muito amor, com muita dedicação que nós prestamos essa singela homenagem. Nós não poderíamos esquecer, a Câmara não poderia esquecer, e nós estamos muito felizes com vocês aqui. E aí, já que já está um pouquinho mais tarde, eu vou parafrasear uma pessoa que nós conhecemos muito e que gostamos muito. Ele gostava muito de ler. Inclusive escreveu livro. Uma cidade sem cultura é um depósito de pessoa, sem objetivo e sem rumo. Parafraseando, senador, governador, prefeito dessa cidade, Luiz Henrique da Silveira. Viva a nossa academia! Neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor Davi Gonçalves, presidente da Academia Joinvilense de Letras e membro da Academia Catarinense de Letras. Boa noite a todos. Prezado Cláudio Aragão, presidente de nossa Câmara. Prezado vice-prefeito Nelson Coelho. Prezados vereadores e prezadas instituições aqui presentes hoje. Senhores, bendita a cidade que tem uma academia de letras, forte, criativa, disposta a defender a sua cultura. Eu não tive o prazer de conhecer Adolfo Bernardo Schneider, o fundador dessa academia. Acho que ele foi um líder sonhador, porque percebeu que uma cidade completa não vive somente de produtos físicos, como geladeiras, toalhas, tubos e conexões e tantos outros produtos, mas também de cultura, ideias, música, literatura, teatro e assim por diante. Foi por isso que ele idealizou, em 69, a Academia Joinvilense de Letras.
Uma cidade com excelentes produtos físicos, reconhecidos no mundo, precisava ter o produto intelectual, porque ambos se completam. Ai daquelas cidades que só possuem o produto físico, como tem tantas no Brasil, que só produzem commodities. Essas cidades possuem o corpo, mas não têm cabeças, e tem muitas. A Academia Joinvilense de Letras é a segunda academia mais antiga de Santa Catarina. Antes dela, só havia a Academia Catarinense de Letras, fundada em 1920. Para vocês terem uma ideia, na instalação da nossa academia, em 69, contamos com a presença de personalidades renomadas no meio intelectual brasileiro, como o escritor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que representou a Academia Brasileira de Letras. E hoje, a nossa academia, depois de ficar inativa por um bom tempo, ela mostra força e pujança criativa. Senhores, ela representa, sem dúvida, a cultura joinvilense. Sobretudo, a criatividade, a capacidade crítica, o conhecimento técnico e o saber histórico. Mas Joinville sempre teve esta opção viva, bem antes de nossa academia ser criada. É o caso da Sociedade Harmonia Lira, que possui uma bonita e longa história cultural. Hoje, tão bem administrada por Dr. Calduro, e que é a nossa casa também. Hoje, prezados senhores, junto com magníficos produtos físicos, Joinville floresce com movimentos culturais como o Festival de Dança, Associação das Letras, Sociedade Cultural Alemã e, sem dúvida, com a presença ativa da Academia Joinville de Letras e tantos outros movimentos. Nós, os acadêmicos, queremos honrar nossa cidade e nosso estado com boas obras, reconhecidas aqui e no estado e além de nossas fronteiras, porque alguns de nós têm obras conhecidas aqui no nosso estado, no Brasil, e já com obras traduzidas para fora, para a França, para os Estados Unidos e para a Alemanha. Parabéns a Sérgio Aragão e à Câmara de Vereadores por nos prestigiarem esta homenagem em nossos 50 anos. Uma cidade só se completa com excelentes produtos físicos e com ideias, porque é a imaginação que toca o mundo. Toda inovação, senhores engenheiros e arquitetos presentes aqui hoje, toda inovação exige imaginação singular, criatividade acima de tudo, porque a imaginação vai na frente e a tecnologia vai atrás, seguindo os seus passos, corrigindo, adaptando-se e formulando novas propostas. Mas a arte é um chamado para poucos. Porém, meus senhores, ninguém vive sem ela. Ela também é o pão nosso de cada dia. Pedimos nesse momento longa vida à Academia Joinvilense de Letras e que novos intelectuais desta terra amada, que eu fiz a minha terra desde 1976, que venham ocupar também lugares na nossa academia. Engenheiros, médicos, professores, enfim, todos aqueles que têm uma obra e que possa contribuir com o crescimento cultural da nossa academia. Em nome da academia, um grande abraço cultural de todos os acadêmicos, aos vereadores e demais autoridades. E ali na porta tem uma bancada onde nós deixamos alguns de nossos livros que os senhores podem pegar, levar para casa, ler, saborear, criticar, emprestar e divulgar as nossas ideias, a nossa cidade constituída de ideias. Portanto,
esse evento. E nós já temos 2 pessoas já na Academia Catarinense de Letras, que é o Apolinário Ternes, um grande historiador, que inclusive fez uma obra sobre os engenheiros. Eu ouvi isto agora aqui, não conheço a obra, mas sendo dele, realmente deve ser uma boa e grande obra. E também a minha presença na Academia Catarinense de Letras. Nós 2 estamos honrando a cidade de Joinville. Nós estamos representando o norte do estado. E vocês podem contar com a nossa academia, com a gente, para que nós tenhamos ideias e possamos fazer dessa cidade não só de produtos físicos, mas de produtos intelectuais. Porque uma cidade completa não pode viver só de produtos físicos. Isto é, basicamente, de commodity, como a maior parte do Brasil vive. O povo se torna muito pobre. Então, minha gente, muito obrigado e Deus esteja acima de tudo. Muito obrigado. Convido o presidente da Câmara de Vereadores para fazer a entrega da placa ao senhor Davi Gonçalves, presidente da Academia Joinvilense de Letras. Convido também todos os membros da academia que estão aqui para virem à frente para fazer a foto conjuntamente. Salva de palmas, então. Convido agora o vice-prefeito de Joinville, senhor Nelson Coelho, para deixar sua mensagem. Boa noite, senhoras e senhores. Vereador Cláudio Aragão, presidente dessa Câmara. Senhores vereadores, Richard Harrison, Jaime Schroeder, Facchini. Senhor Alfred Harris Neto, presidente do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Senhor David Gonçalves, presidente da Academia Joinvilense de Letras e membro da Academia Catarinense de Letras. Senhor Luiz Carlos Salles, presidente da Pastoral Antialcoólica. E o senhor Leonardo Rosa Júnior, diretor-geral da empresa Tecnoiso Tecnologia e Soluções Industriais. E a nossa plateia, e de uma forma muito carinhosa, eu queria que nós que temos um pouquinho mais de idade, dessemos uma salva de palmas para aquelas crianças que estão ali, até agora nos ouvindo, uma coisa rara nessa casa, crianças. Uma salva de palmas para elas. Até porque um dia para nós nos diziam
que nós éramos o futuro do país. Nós éramos o futuro da nação. E aí eu faço a reflexão. Essa nação que está aí fomos nós que construímos. Ela não foi bem construída. E aí eu quero fazer uma reflexão. Estava vendo sobre a história do seu Leonardo. E eu lembro que na história tinha um momento que o senhor perdeu tudo. Foi buscar num cofrinho algumas moedas e criou a Tecnoiso. Como o senhor, algumas pessoas passam por isso, mas o senhor fez a diferença. E eu digo que muitos que chegam nessa posição escolhem outros caminhos. Alguns o crime, outros a droga, outros o álcool. Às vezes até as pessoas de sucesso procuram o álcool. Começo com uma diversão, não tem nada demais socialmente, mas por uma composição orgânica, o álcool é maior. E aí aparece a pastoral antialcoólica para tentar ajudar e resgatar essa pessoa. Ele não precisou desse resgate, mas eu observei que o seu prédio tem uma arquitetura maravilhosa. E diante da dificuldade, talvez sem criatividade, mas procurou alguém que sabia, e procurou um arquiteto e engenheiro para desenhar aquela obra de arte. Talvez se na obra de arte construída na década de 70, que tratava de Joinville, os administradores de lá até hoje tivessem a executado, tivéssemos uma outra cidade. Talvez se os administradores dessa cidade pensassem como tu pensou na tua construção e efetivamente executassem, talvez tivéssemos uma outra cidade. Mas mesmo assim, independente de qualquer situação, todos eles, e aí eu faço uma citação bíblica, no começo tudo era escuridão, e ele tornou a luz. E aí eu coloco que a grande luz de qualquer sociedade é a sua cultura, é a leitura, é a escrita. Quando a gente vê uma pessoa de idade que de repente não sabia ler e aprende apenas a escrever seu nome, e no Brasil, por incrível que pareça, entendemos que não é analfabeto quem lê o seu nome, quem escreve. Digo, para um país que procura ser uma grande nação, isso é um pecado. Mas mesmo assim, aquele que aprende a escrever o seu nome, consegue ler ou apenas entender uma placa, a alegria que ele sente. E aí eu faço uma provocação a engenheiros, a escritores, a empresários, a entidades. Não esqueçam que a tecnologia sem o ser humano, ela não serve de nada. Não adianta termos ou planejarmos cidades sem ter arquitetos, sem ter engenheiros. A tecnologia, ela veio para facilitar, ela veio para botar em prática virtualmente aquilo que os senhores durante anos estudaram e planejaram. Talvez venha para no Brasil de rincões a tecnologia chegar mais perto de algumas pessoas. Talvez a tecnologia venha para, com histórias como a tua, inspirar outros. E temos a certeza de que não é
só a cultura ou só o estudo que vai definir o caráter do ser humano. Não podemos esquecer que esse país, em determinado momento, ele afastou conceitos teóricos cristãos judaicos das escolas, e hoje temos presídios cheios de Bíblias. Por incrível que pareça, o comprimido contra o alcoolismo para muitas pessoas é a palavra. Uma sociedade sem princípios, sem valores, sem ética e sem moral, teremos nos liderando pessoas, mesmo cultas, sem ética e sem moral. E aí, nesse momento, eu faço uma grande provocação. Venham fazer parte da tomada de decisões das suas cidades. Façam parte, não deixem na mão dos outros. Obrigado e uma boa noite. Após o encerramento dessa solenidade, faremos a foto oficial e a empresa Tecnoiso oferece aos seus colaboradores e convidados o coquetel servido no átrio, no piso térreo da Câmara. Passo a palavra agora ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cláudio Aragão. Muito bem, agradecendo a Deus, aos senhores vereadores, autoridade, público presente, os telespectadores da TV Câmara, declaro encerrada a presente sessão. A sessão está encerrada. Mm-hmm.